Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 19 de maio de 2023. E o mercado opera em alta agora de manhã na Europa e nos Estados Unidos, estendendo o bom humor de ontem, depois de mais sinais sobre uma possível solução para o limite dos gastos do governo americano. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou misto, com o Japão terminando a semana com ganhos bastante fortes, enquanto a China fechou hoje com queda, com destaque para as ações da Alibaba, que caíram quase 5%, depois que a empresa decepcionou com o balanço que eles publicaram na sessão de hoje. Indo para a Europa, lá o viés é positivo, refletindo também a melhora na percepção de risco sobre o teto de gastos do governo americano. O destaque lá na Europa fica para o setor financeiro e também para as ações de mineração que estão puxando as bolsas europeias na sessão de hoje, sexta-feira. Lá nos Estados Unidos, ontem foi outro dia de alta. Em Nova York, o Dow Jones subiu 0,34, o S&P subiu 0,94 e o Nasdaq fechou com uma alta de 1,51%. O principal assunto dos últimos dias, o limite dos gastos do governo americano, seguiu como destaque no radar. Depois de mais sinalizações por parte do presidente da Câmara dos Representantes, o Kevin McCarthy, de que uma possível solução pode ser anunciada já nos próximos dias, o mercado voltou a se animar. Destaque de alta aqui para as ações de crescimento, Nvidia, Apple, Microsoft, todas tiveram altas aqui entre 1 e 4,5% na sessão de ontem. As ações da Walmart ontem também subiram 0,4%, depois que a empresa elevou as estimativas de lucro para o final aí do ano de 2023. Na parte de indicadores, ontem saiu os pedidos de seguro-desemprego semanal e o número veio abaixo do esperado, o que sinaliza que o mercado de trabalho americano segue forte e pode exigir uma postura mais rígida nos juros pelo Banco Central por mais tempo. Alguns diretores do Banco Central americano ontem comentaram que ainda não enxergam espaço para um fim do ciclo de alta de juros, isso porque eles ainda enxergam a inflação como um problema resistente e que deve exigir uma política monetária ainda restritiva. Hoje o mercado vai ficar de olho para um evento que participa o presidente do Fed, o Jerome Powell. Ele vai falar e, claro, pode dar mais sinalizações sobre a próxima decisão de juros lá no mercado americano. Além disso, outros vários diretores do Fed também têm agenda com discursos marcados e, claro, eles podem acabar influenciando nas expectativas da trajetória dos juros dos Estados Unidos. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro está subindo 0,10, o Eurostoxx 600 está subindo 0,68 e o FTSE lá em Londres está subindo 0,39%. O Japão, o Nikkei fechou com alta de 0,77% e na China o Xangai Composite fechou com queda de 0,42%. O índice de mercados emergentes com queda de 0,54% e o DXY, o dólar index, está caindo 0,28%. Os juros de 10 anos dos Estados Unidos sobem 0,08% e está cotado a 3,65 no anual. O índice de commodities da Bloomberg também sobe 0,76% e o petróleo volta a operar em alta. O petróleo WTI está subindo agora 1,17 e está cotado a 72 dólares e 70 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent, referência aqui da Petrobras, sobe 1,21%, está cotado a 76 dólares e 80 centavos o barril. O petróleo, portanto, volta a operar em alta hoje, depois de cair ontem. Isso tudo na expectativa de que os Estados Unidos volte a recompor suas reservas energéticas e volte, então, portanto, a comprar petróleo. Bom, depois de subir por 4 dias seguidos, o minério de ferro fechou com queda lá na China nessa madrugada. Lá em Dalian, o minério caiu 1,41% e fechou cotado aos 104 dólares e 82 centavos a tonelada. O universo de criptoativos opera com queda nas últimas 24 horas, o Bitcoin caindo 2%, está cotado a 26.845 dólares, enquanto o Ethereum está caindo 1% e está cotado a 1.810 dólares. Bom, por aqui ontem o Ibovespa acompanhou o bom humor lá de fora e teve mais uma sessão de alta, subiu 0,59% e fechou cotado a 110.108 pontos. O dólar avançou, subiu 0,7%, fechou cotado aos R$ 4,96. Os juros ficaram estáveis na ponta mais curta, mas na ponta mais longa eles acabaram subindo. A gente viu aí, portanto, uma abertura na parte mais média e longa da curva de juros. Por aqui, o mercado acabou não sentindo tanto o impacto da aprovação para o regime de urgência na votação do arcabouço fiscal que está marcado para a próxima semana. O vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, ele disse que o texto deve ser aprovado com ampla maioria na semana que vem, isso se referindo aqui ao arcabouço fiscal. Entre as blue chips, ontem as ações da Petrobras, a Petro 4, fechou o dia com alta de 0,45%, enquanto a Vale subiu 0,14%.
Entre os bancos, o Itaú caiu 0,37% e Bradesco subiu 0,32%. O grande destaque ficou para as ações mais ligadas ao consumo doméstico, que acabaram se beneficiando da percepção de queda de inflação com o avanço da discussão sobre o arcabouço fiscal. Destaque de alta para a BR Foods, que subiu ontem quase 11%, depois da negociação de vendas de precatórios da empresa, créditos tributários e também ativos judiciais. A Suzano ontem fechou com uma alta de 3,7%, isso depois que recebeu uma recomendação de compra pelo banco Goldman Sachs. Ontem o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista para a CNN, ele comentou que a Selic deve cair com a aprovação do arcabouço fiscal e também com a reforma tributária. Segundo ele, essa discussão ela é técnica, né, e é uma discussão legítima na visão dele. O ministro também voltou a defender um modelo de meta contínua para a inflação ao invés do modelo de meta anual. Sobre questões tributárias, o ministro falou que pretende rever 1,5% do PIB em benefícios fiscais que, segundo ele, estão privilegiando alguns setores e prejudicando a arrecadação do governo. Bom, finalizando na nossa agenda semanal, hoje a gente tem a divulgação do IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB referente ao mês de março. A expectativa é de que o número venha com uma queda de 0,3%. Esse dado sai às 9 horas da manhã, então a gente vai entender como é que está o ritmo de atividade econômica local. Mais tarde, às 14 horas, vai ter um evento aqui em São Paulo em que participam vários diretores de bancos centrais mundiais, inclusive, claro, o nosso presidente do Banco Central aqui brasileiro, o Roberto Campos Neto, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão participar e, claro, eles podem falar. Na fala deles, obviamente, a gente deve ter mais alguma sinalização sobre essa discussão em torno da nossa política monetária local. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e, claro, um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.